Bora afiar o Corinthians e Mirassol, muita informação nesse vídeo. O Coringão tem que vencer hoje, não tem pra onde escapar. Já faz 4 meses que a gente não vence dentro de casa, cara. Inacreditável um histórico desse. Não tem como ficar esse tempo todo sem vencer em casa. Provável escalação, análise, muita coisa nesse vídeo pra afiar a torcida, hein? Comenta aqui se você tá confiante pro jogo de hoje. Deixe seu palpite, deixe seu likezão pra ajudar a gente. Se inscreve no canal, então sem mais enrolações, bora pro vídeo. R$190 mil em gastos suspeitos. Fala galera, tudo bem? É isso mesmo, hein? Em paralelo às investigações do Ministério Público, uma comissão de conselheiros do Corinthians também investiga o uso pessoal do cartão corporativo do clube por parte de André Sanches entre os anos de 2018 e 2020. E de acordo com a Gazeta Esportiva, matéria do Thiago Salazar, essa comissão de justiça do Conselho Deliberativo identificou uma série de gastos considerados suspeitos e que não teriam nenhuma relação com os compromissos de um presidente. O órgão listou a princípio 50 despesas com identificação de locais e valores que somados chegam a cerca de R$190 mil. Entre as principais cobranças separadas e já revistas pela comissão, com despesas com hospitais, clínicas, farmácias, lojas de imóveis, eletrônicos, custos com uma empresa de táxi aéreo e centros automotivos. Os membros da Comissão de Justiça do Corinthians entendem que não há nenhum tipo de comprovação que estas compras foram feitas por uso do clube ou necessidade do mandatário. As despesas também não possuem nenhum tipo de comprovante anexado, de acordo com a matéria. Diante disso, Matias Ávila, ex-diretor financeiro, Osmar Basílio, ex-presidente do Conselho Fiscal, e Guilherme Strenger, ex-presidente do Conselho de Orientação, devem ser ouvidos até a próxima semana. Os três estiveram nesses respectivos cargos durante a gestão Andrés entre 2018 e 2020. O ex-presidente André Sanches, por sua vez, ainda não foi chamado. A tendência é isso que aconteça em breve para ele dar depoimento. Em tempo, após o fim da análise da Comissão de Justiça, o caso de André Sanches irá para a Comissão de Ética e Disciplina do clube, que é presidida pelo Leonardo Pantaleão. Ele terá a responsabilidade de emitir o parecer que será enviado ao Conselho Deliberativo para que Romeu Tuma Júnior, então, coloque a pauta para votação no plenário. Enfim, enquanto o Ministério Público vai fazendo o seu trabalho, a Comissão de Justiça do Parque São Jorge internamente também vai fazendo o seu, de acordo com a matéria da Gazeta Esportiva. Vocês acreditam aí numa análise correta, criteriosa, fazer mesmo uma devassa nessas faturas de cartão de crédito dos ex-presidentes do Corinthians ou não? O que você pensa? Diz aí. Os jogadores do Corinthians têm que agradecer todos os dias por atuar na Neoquímica Arena. Acorda, levanta a mão pro céu e agradeça todos os dias por jogar em Itaquera, na Neoquímica Arena. É simples assim. No último final de semana, o Yuri perdeu o pênalti daquele jeito, perdeu um monte de gol e teve o seu nome ainda apoiado e gritado no primeiro tempo e no intervalo do jogo. Então, que os jogadores do Corinthians tenham essa noção e levantem a mão para o céu e agradeçam todo santo dia por poder jogar na Neoquímica Arena. André Sanches prestou depoimento a respeito das investigações de irregularidades no uso de cartões corporativos do Corinthians. É isso mesmo. O ex-presidente participou na condição de investigado no processo que é conduzido pelo Ministério Público de São Paulo. A informação foi divulgada aí pela Trivela e confirmada pelo meu timão. A oitiva, segundo soube aí o portal, foi concisa, com esclarecimento das faturas do clube que continham gasto para fins pessoais de Andrés. Ele chegou a pedir dispensa, mas mudou de ideia e participou de maneira virtual junto ao promotor Cássio Roberto Concerino, que é responsável pelas investigações. André Sanches voltou a admitir que utilizou o cartão do Corinthians para despesas pessoais durante uma viagem à praia de Timbal do Sul, no Rio Grande do Norte, em 2020. E também em Fernando de Noronha, em Pernambuco. O ex-presidente afirmou que se confundiu e reiterou o reembolso de R$15 mil feito ao clube após as denúncias. Ele ainda aguarda o retorno agora do departamento financeiro para ressarcir
a correção monetária dos créditos que foram utilizados, segundo a reportagem. Vale lembrar que a defesa do ex-mandatário chegou a solicitar o arquivamento do caso, alegando que os gastos com cartão do clube não configuram crime e que haviam sido regras claras sobre esse tema. O Ministério Público, porém, negou essa solicitação. Vale lembrar que as denúncias passaram a investigar não apenas o Andrés, que foi o presidente do Corinthians 2007 e 2011, também de 18 a 20, mas também os últimos 2 presidentes, Duílio e também Augusto Melo, por indícios em outros crimes. Enfim, vai avançando o Ministério Público, ouviu aí o Andrés, vamos ver como acaba toda essa história. Um abraço a todos. Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians fez nesta sexta-feira o último e único treino de preparação para o confronto contra o Mirassol, neste sábado às 9h da noite, lá na Neoquímica Arena. Único treino, por quê? Porque depois do confronto contra o Internacional fora de casa, o Corinthians fez um dia de recuperação para os atletas aqui no CT e restou apenas essa sexta-feira para o preparo para esse jogo importantíssimo. Corinthians entra pressionado em campo por quê? Na tabela é o 13º colocado, tem 30 pontos. Não está tão próximo da zona de rebaixamento, mas a sequência jogando em casa é ruim. 7 partidas sem vencer, por isso a Fiel estará lá cobrando, pressionando e, claro, apoiando também o elenco para tentar essa vitória, esses 3 pontos. Vai encontrar um Mirassol que precisa vencer. O Mirassol é o 5º colocado, tem a mesma pontuação que o 4º colocado, Botafogo, mas veio de derrota para o Galo e empate contra o Red Bull Bragantino. Por isso, quer se reencontrar com as vitórias. Para essa partida, Yuri Alberto estará de volta, ele cumpriu suspensão contra o Internacional, então estará em campo. Técnico Dorival Júnior pode ter o retorno de Memphis Depay, ele iniciou uma transição para o campo com os outros atletas e aí ele deve estar à disposição, logo depois irá para a convocação, foi convocado para jogar com a seleção da Holanda nesta data FIFA. Garro e Carrilho ainda seguem fora, no departamento médico e a dúvida fica sobre o zagueiro André Ramalho, se já tem condições ou não de voltar para se reintegrar ao elenco. Jogo importantíssimo, 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. E está confirmado, tá? O Memphis Depay sim está liberado, então está à disposição do técnico Dorival Júnior para a partida contra o Mirassol. Corinthians jogando em casa, vem de 2 bons jogos, mas não conseguiu vencer as 2 partidas. Zupa, se dá pra gente pensar na parte positiva, é isso, é começar a apresentar um futebol que a gente não via há muito tempo no Corinthians. É por isso que eu acho sem muito sentido as críticas ao Dorival Júnior, questionar o trabalho do Dorival com o nível de dificuldade que esse trabalho mostra, com a quantidade de problemas que ele tem que resolver e que até que no curto prazo está conseguindo resolver dentro de campo, o que acontece além disso não é responsabilidade dele, Dorival não tem culpa que o centroavante dele deu aquela cavadinha depois de perder tantos gols. O Dorival não tem culpa que o zagueiro dele deu uma puxadinha de leve no atacante e o árbitro e o VAR enxergaram um pênalti onde não foi na reta final do jogo, O que cabe ao Dorival, diante de tantos problemas, é encontrar a melhor formação e possibilitar dentro dessa formação realizar os melhores jogos possíveis, E especialmente o primeiro tempo contra o Flamengo e a maneira que o time se comportou organizadamente contra o Inter no último meio de semana, a mim mostraram que o Corinthians merecia mais pontos, A gente falou no começo sobre as rodadas do Cruzeiro, o Corinthians fez 1 ponto em 6 e não jogou para fazer 1 ponto em 6, jogou para fazer 3, para fazer 4 pontos em 6, poderia ter subido um pouco no campeonato, mas isso acaba importando pouco, Porque contra o Mirassol é um jogo bem complexo, o Mirassol faz uma campanha indiscutivelmente superior a do Corinthians, tende a dar muito trabalho, não dá para dizer que o Corinthians é favorito contra o Mirassol, mesmo jogando em casa nesse momento, porque as equipes, a campanha das equipes mostra o contrário, um jogo árduo, um jogo disputado para a equipe do Corinthians, mas se o Corinthians repetir o que vem apresentando nos últimos jogos, o Corinthians tem condição de brigar para vencer, tem que contar mais com a sorte, mais com a competência dos seus jogadores e mais com a parte física. Especialmente no duelo contra o Flamengo, em casa, o Corinthians caiu muito fisicamente no segundo tempo. Contra o Mirassol, o Corinthians tem que tentar manter o ritmo um pouco mais forte para vencer, voltar a vencer depois de, acho que 7 jogos dentro de casa no Campeonato Brasileiro. E contar com o Memphis Depay também, É a boa notícia. Ele, coincidentemente, está de volta na última partida antes da data FIFA. Cabe ao Memphis mostrar no seu desempenho no Corinthians de que ele não está só se preservando
para estar sempre à disposição do Ronald Koeman. O Corinthians precisa do Memphis, tê-lo de volta contra o Mirassol é ótimo, mas que o seu retorno esteja mais atrelado ao que o Corinthians precisa do que ao que a sua seleção precisa. Pois é, hoje cedo nós ficamos sabendo da informação de que ele tinha sido convocado para a seleção da Holanda, como bem falou a Lili Nascimento, e ninguém sabia se ele estava liberado para jogar contra o Mirassol. Aí fica aquela coisa meio esquisita, né? E agora o Corinthians foi e confirmou que ele está liberado para jogar contra o Mirassol. E o Mirassol é pedra no sapato dos paulistas grandes, hein? Em 4 jogos neste Brasileirão, 3 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota. Olha, aproveitamento sensacional de 83%. Marcou 8 gols, levou apenas 2. É jogo complicado, né? Um tempo atrás você falaria, Corinthians e Mirassol, tranquilo. Nada disso. É pedreira e o Corinthians precisa muito da vitória, como a Lili contou pra gente. Essa marca de 7 partidas sem vencer na Zona Leste de São Paulo incomoda, né? Aquele lema, caiu Itaquera, já era. E o Mirassol, ele conseguiu essa marca histórica no jogo anterior contra o Corinthians, né? Ter vencido o Corinthians pela primeira vez na história em jogos oficiais, venceu no Campeonato Brasileiro por 2-1, e é um time que vem muito bem no campeonato e vive um momento melhor que o Corinthians na temporada. Então, não é um jogo fácil. Então, obviamente que não é um jogo fácil para o Mirassol, né, que joga fora de casa, que tem aí a missão de se manter entre os 6 primeiros colocados. É impressionante, né, falar sobre isso de um Mirassol que, nesse momento, Edu, está a 2 pontos. O Mirassol tem 25 jogos, ou seja, faltam 13 para acabar o campeonato. O Mirassol está a 2 pontos daquela marca que todo mundo disse que o Mirassol precisava alcançar, né, que era o objetivo de 45 pontos. O Mirassol tem 43, faltando 13 rodadas para acabar o campeonato, ou seja, é um campeonato surpreendente, é um campeonato espetacular. Eu já disse a você, Eduardo Elias, que eu tenho um pano aqui, você já viu, que eu passo para o Mirassol o campeonato inteiro. É um time que vem muito bem e o Corinthians vai sentir dificuldades contra essa equipe mesmo, né, jogando em casa. Que é um time que nesse momento tem 13 pontos a menos que o Mirassol. Então é um Corinthians que pensa no Campeonato Brasileiro, apesar de na reta final da temporada ter a Copa do Brasil, mas tem que se distanciar cada vez mais das últimas posições para ter essa tranquilidade para pensar no mata-mata. Porque parece que o Dorival Júnior está gerenciando esse calendário pensando na Copa do Brasil, Edu. É um time que, se quiser fazer dessa forma, vai ter que vencer jogos em casa, mesmo contra adversários melhores na tabela do Campeonato Brasileiro, como o Mirassol. Do Estádio 97, Diego Machado de Osasco. Corintiano reclamando de coisa de arbitragem, a mesma coisa que os palmeirenses reclamando de se lesionar em campo zoado. Vai dar um rolê no Braz, rapaziada. Aí. Tomou aí. Então, mas esse é o tipo de argumento ridículo. Não sei se vocês chegaram a ver, ontem estava no site do Globo Esporte. O Corinthians é o time mais prejudicado pelo VAR no Campeonato Brasileiro. Não, prejudicado não. A matéria tá lá. Talvez a primeira vez. Reembolsado não, prejudicado. Talvez pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro, né? Já vem sendo há muito tempo, Sombra, é fato. Aquela final de Copa do Brasil contra o Flamengo, que o Corinthians acabou perdendo nos pênaltis. Sombra, teve um pênalti escandaloso feito pelo Léo Pereira, dentro da área do Flamengo ali, que ele tenta cortar um cruzamento, a bola pega na mão dele e a mão não tava junto ao corpo, velho. É absurdo que o Corinthians já foi prejudicado por essa merda desse VAR na mão desse monte de incompetente aqui dentro do futebol brasileiro, cara. Vamos falar também daquele pênalti em cima do Tinga, lá, aquele Corinthians e Inter lá que vocês foram. Ali não tinha VAR, seu jumento. Não importa. Esse gol do Lucas aí, ó. Aí, ó. Esse gol do Lucas aí na Copa do Brasil, esse gol do Lucas na Copa do Brasil aí que passou a imagem na Bambi TV, nitidamente ele toca com a mão pra dentro do gol. O que eu tô vendo ali, a mão dele, acho que atrás da bunda do goleiro. Não, negativo, ele espalma a bola pra dentro do gol. E tem declarações do Lucas ironizando esse lance aí. Vocês merecem ser ironizados mesmo. Não, mas é que tá, isso prova, eu tô provando com fatos aí o que eu tô dizendo. Deixa o clubismo de lado e analise só os fatos. Com fatos, então, você quer analisar os fatos? Pega os momentos que o Corinthians passou a ser prejudicado, ou melhor, as decisões passaram a ser contra o Corinthians, foi justamente no momento que o VAR começa a ser colocado em prática no futebol brasileiro. 2019 foi o último título paulista do Corinthians, com exceção esse ano, e já tinha VAR, tá, ou seu não segue? Mas você sabia que tava ali no Corinthians no ele não precisa. Mas a questão não é, ó a mão do Lucas aí, ó, olha lá, ó. Meteu a mão na bola, quase põe a mão nas duas bolas do Cássio, inclusive. Por esse ângulo, nada prova que a mão dele tá tocando na bola, você tá louco? Mas tem o vídeo, você já deve ter visto esse vídeo, para de ser hipócrita. Vocês inventam uns vídeos, analisam... Pelo contrário. É sempre o ponto de vista da galinha. É o ponto de vista da galinha, isso aí.
Pelo contrário, vê lá na Bambi TV que divulgou a imagem lá mostrando isso. Carol, E vou te falar, ô Pedrinho, o Corinthians é o time mais prejudicado pelo VAR no Brasil, é fato. Não, Isso é evidente. prejudicado não, é que as decisões mudam. Os árbitros Ô, tentam Pedrinho. favorecer vocês, mas o VAR O relógio, Ô, Pedrinho, o vou te relógio falar. não Só deu certo. só nas duas últimas partidas, nas duas últimas partidas, o gol do Flamengo, o segundo gol, o lance irregular que originou o gol, um lateral pro Flamengo que ele bateu rápido, praticamente é um contra-ataque, por mais que ali o VAR não poderia intervir, porque é um lance de bola que tava fora de campo, e o VAR só pode falar a respeito de bola que tá em andamento ali, mas é um lance irregular, o Corinthians foi prejudicado nesse lance. A partida contra o Inter, faltando 10 segundos pra acabar o jogo ali, inclusive quando a bola tá dentro da área, já tinha passado até o tempo regulamentar que o árbitro tinha determinado na partida, o VAR chama o árbitro pra ver um pênalti tosco, ridículo. Isso aí então isso aí, me desculpa, mas assim, vocês estão reclamando porque vocês deram um relógio pra alguém da CBF e não tá surtindo efeito? Não, 6, isso aí foi aquele ridículo daquele Andrei Sanches lá, o cara de areia mijada. Ah, mas o que... que inclusive ele precisa realmente provar muita coisa dentro do Ministério Público. Eu espero que o Ministério Público não pare as investigações no Andrés, somente nessas declarações que ele deu aí com relação ao uso do cartão corporativo. Não. Segundo ele, não foi em nome do Corinthians que deu o relógio? Não, ele não falou que foi em nome do Corinthians, ele falou que ele comprou um relógio com cartão corporativo do Corinthians pra dar de presente pra alguém. Ele não falou que é em nome do Corinthians. Ele poderia ter dado cartão corporativo de quem? Ué, mas é que tá. Ele foi pra festa de Noronha representando o Corinthians. Ele encheu o rabo de cachaça lá representando o Corinthians. Mas tá no nome de quem? Mas ele alegou ele comprou toda lá a fila pra dar uma sarobada em nome do Corinthians. Tá de brincadeira. Mas ele alegou o quê? Sarobada. Mas ele alegou o quê? Que em Noronha que ele tava bêbado. E esse é porque era pra uma pessoa da CBF. O que ele quer dizer? Que era em nome do Corinthians, não era algo pessoal. Ele tem que falar isso pro Ministério Público. Eu não vou deduzir o que ele tem que. Pra quem que ele deu e por que ele deu. Advogado de mas em nome do defesa, Corinthians não foi. Defesa, eu quero que ele se lixe. Quem tem relação com a CBF é o Corinthians ou o Andrés? Olha, eu vou te falar, Pedrinho, eu já não sei. Não, teoricamente, é o Corinthians, pô. Ô, Pedrinho, vocês lembram muito bem que existia uma grande, não vou dizer manobra, mas tinha um movimento muito forte para que o Andrés fosse presidente da CBF. Sim, eu lembro. Então, meu irmão, não vem com esse papinho, em nome do Corinthians. O nome do Corinthians é o cacete. Esses caras aí não dão ponto sem nó não, meu parceiro. Vamos lá, mais cornetas. Mas quem elege são os dirigentes de federações e presidentes de times, não é funcionário da CBF que elege. E quase não gostavam do Andrés ali, né? Não sei, aí eu não sei. Aí o próprio Sombra aí fala muitas vezes ali, mas você tá sendo inocente. Essa frase agora serve pra você também, Sombra. Você tá sendo muito inocente, como diria inocente? Eu? Como diria o Mahatma Gandhi. Ô, Sombra, rapidamente, o Corinthians publicou aqui no Instagram, oficial, podia ser mais específico, mas tudo bem. Coloca aqui, Memphis está recuperado de lesão e disponível para o jogo deste sábado. Então tem que jogar. Então, assim, poderia ter falado, Memphis está relacionado para o jogo, era mais fácil, né? Agora, está disponível, aí quer dizer, depende da comissão técnica relacioná-lo ou não. Aí a comissão vai dizer, não, mas ele tá jogou recuperado. Jogou pra comissão. Mas assim, agora vai dizer, mas não treinou durante a semana, então não vai pro jogo. Me parece muito mais uma justificativa, sabe? Exato. Então esse foi mais um vídeo pra vocês no sabadão aí, pré-jogo do Corinthians. Mano, uma informação aqui que não teve no vídeo. O Hugo Souza vai ficar de fora contra o Santos, cara, quando voltar a data FIFA aí. Porque parece que não vai dar tempo dele chegar. E o Corinthians não vai fazer aquele esforço pra colocar ele contra o Santos. Segundo o Corinthians não é importante, né? A gente tá muito bem na tabela também, né? Tá, muitos pontos, então não é importante. Na moral, mano, é inacreditável. A gente vai ter que ir com o goleiro reserva aí. Talvez o Matheus, o Felipe Longo. Então, só pra deixar essa informação aí. Com relação ao jogo de hoje, tem que vencer. Não tem outra saída, cara. A gente tá deixando muito ponto na mesa. Jogando muito ponto no lixo. Principalmente dentro de casa. Claro que nos dois últimos jogos a gente foi garfado aí contra o Flamengo e contra o Internacional. Então, mas tirando isso, cara, a gente tá deixando muito ponto em casa. Onde a gente era forte pra caramba, chegava na Neoquímica Arena, poderia ser qualquer time, cara. A gente colocava medo nos caras, empurrava os caras. Agora, chega na Neoquímica Arena, esses bunda mole aí, elenco frouxo, não consegue fazer uma pressão. Apesar que no primeiro tempo contra o Flamengo foi legal, foi bacana. Se conseguir manter essa pressão contra o Mirassol hoje, dá pra fazer uns 2, 3 gols no primeiro tempo. Claro, o meu medo segundo tempo, os caras morrem. Inclusive o Mateuzinho deu uma indireta
na preparação física do Corinthians no último jogo, no finalzinho do primeiro tempo contra o Internacional, onde ele fala que agora o Internacional tem 2 treinadores bons e é uma preparação física que é o diferencial, né? Então ele já deu uma cutucada ali na preparação física. Todo mundo tá reclamando, né, cara? O preparador físico é o Dorival, né? Um cara lá, pô, todo mundo tá reclamando, um velho lá, que pelo amor de Deus. Saudades de ter um preparador físico bom, né? E eles gostavam bastante desse preparador que tá no Internacional, que é da comissão do Ramon Dias. Então é isso. Deixe seu palpite aqui nos comentários. Se inscreve no canal se você não é inscrito para você não perder nada do Coringão. A gente posta vídeo aqui todos os dias, perdendo, empatando, crise, não crise, fase boa. Não tem essa. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.